A história das batatas Lay's começa muito antes de chegarem às prateleiras dos supermercados. Tudo inicia nos campos agrícolas cuidadosamente selecionados, onde agricultores parceiros cultivam variedades específicas de batatas desenvolvidas especialmente para fazer chips. Essas batatas não são as mesmas que compramos para cozinhar em casa. Elas possuem características únicas, como menor teor de açúcar e maior quantidade de amido, o que resulta em chips mais crocantes e dourados. Os agricultores seguem rigorosos padrões de qualidade estabelecidos pela empresa, monitorando constantemente o solo, a irrigação e o uso de fertilizantes. A colheita acontece no momento exato de maturação, quando as batatas atingem o tamanho ideal e a textura perfeita. Máquinas especializadas removem delicadamente as batatas do solo, evitando danos que poderiam comprometer a qualidade final do produto. Após a colheita, as batatas são transportadas rapidamente para as fábricas, geralmente localizadas próximas às áreas de cultivo, para garantir o máximo frescor. Durante o transporte, elas são mantidas em condições controladas de temperatura e umidade para preservar suas propriedades naturais e evitar que comecem a brotar ou deteriorar. Quando as batatas chegam à fábrica, passam por uma rigorosa inspeção visual e eletrônica. Funcionários treinados e equipamentos de alta tecnologia verificam cada lote, removendo batatas que apresentam defeitos, manchas, batatas verdes ou tamanhos inadequados. Apenas as batatas que atendem aos padrões rigorosos de qualidade seguem para a próxima etapa do processo. Essa seleção inicial é crucial para garantir a uniformidade do produto final. As batatas aprovadas são então armazenadas em ambientes climatizados, onde temperatura e umidade são constantemente monitoradas. Esse armazenamento temporário permite que a fábrica mantenha um fluxo contínuo de produção, independentemente das variações sazonais na colheita. A tecnologia de armazenamento moderna preserva as características das batatas por semanas, mantendo-as frescas como se tivessem acabado de ser colhidas. A primeira etapa de processamento é a lavagem intensiva das batatas. Elas passam por grandes tanques onde jatos de água sob pressão removem toda a terra, pedras pequenas e outras impurezas aderidas à casca. Esse processo utiliza água filtrada e reciclada, demonstrando o compromisso da empresa com práticas sustentáveis. Após a lavagem, as batatas seguem por esteiras onde sofrem uma segunda inspeção, agora mais detalhada. Sensores ópticos identificam e removem automaticamente qualquer batata que ainda apresente defeitos não detectados anteriormente. Em seguida, as batatas limpas entram em máquinas descascadoras que utilizam processos mecânicos e de abrasão para remover a casca de forma uniforme. Algumas variedades de chips mantêm parte da casca para adicionar textura e sabor rústico, mas a maioria passa pelo descascamento completo. O material descartado nesta etapa não é desperdiçado. A casca e os resíduos orgânicos são frequentemente enviados para compostagem ou utilizados como ração animal, fechando o ciclo de sustentabilidade da produção. Após o descascamento, as batatas entram na etapa mais icônica do processo: o fatiamento. Máquinas de corte de alta precisão, equipadas com lâminas afiadas de aço inoxidável, cortam as batatas em fatias extremamente finas e uniformes, geralmente com espessura entre 1 e 2 milímetros. A velocidade e a precisão dessas máquinas são impressionantes, processando centenas de batatas por minuto, enquanto mantém a consistência absoluta na espessura de cada fatia. Essa uniformidade é essencial porque fatias de diferentes espessuras cozinhariam em velocidades diferentes, resultando em chips queimados ou crus no mesmo lote. As fatias recém-cortadas caem imediatamente em tanques com água gelada, um processo chamado de branqueamento. Essa imersão em água fria remove o excesso de amido da superfície das fatias, o que previne que grudem umas nas outras durante a fritura e ajuda a alcançar aquela crocância característica. O branqueamento também inicia o processo de cozimento, preparando as fatias para a fritura intensa que virá a seguir. As fatias branqueadas são então removidas da água e passam por um sistema de secagem que remove o máximo de umidade superficial possível. Esse passo é crucial porque água em excesso causaria respingos perigosos quando as fatias encontrassem o óleo quente, além de afetar negativamente a textura final. Ventiladores potentes e esteiras vibratórias trabalham em conjunto para secar as fatias em questão de segundos. Agora vem o momento mágico da transformação: a fritura. As fatias secas mergulham em enormes tanques de óleo vegetal, aquecido a aproximadamente 180 graus Celsius. O óleo utilizado é cuidadosamente selecionado e pode variar entre óleo de girassol, canola ou misturas proprietárias que conferem sabor e textura característicos. Durante cerca de 3 minutos, as fatias flutuam no óleo fervente, perdendo umidade rapidamente e desenvolvendo
desenvolvendo aquela cor dourada brilhante. O processo de fritura não apenas cozinha as batatas, mas também cria uma estrutura cristalina de amido, que resulta na crocância incomparável dos chips. Sensores monitoram constantemente a temperatura do óleo, garantindo condições ideais de fritura para cada lote. Quando as batatas atingem a cor e a textura perfeitas, elas são automaticamente removidas do óleo através de esteiras perfuradas, que permitem que o excesso de gordura escorra de volta para os tanques. O óleo usado é filtrado continuamente e reciclado várias vezes antes de ser descartado, novamente refletindo práticas sustentáveis. As batatas fritas ainda quentes passam então por um túnel de resfriamento, onde ar ambiente circula rapidamente, baixando a temperatura dos chips e solidificando a estrutura crocante. É neste momento crítico que os chips podem quebrar se não forem manuseados com cuidado extremo. Imediatamente após o resfriamento inicial, vem a etapa que define o sabor de cada produto, a aplicação dos temperos. Para os chips clássicos salgados, sal refinado é pulverizado uniformemente, enquanto os chips ainda retêm algum calor, permitindo que os cristais de sal adiram naturalmente à superfície oleosa. Para sabores mais complexos como queijo, churrasco ou cebola, misturas elaboradas de temperos em pó são aplicadas através de tambores rotativos, que garantem cobertura uniforme de cada chip. A formulação dos temperos é um dos segredos mais bem guardados da Lays. Equipes de cientistas de alimentos trabalham anos desenvolvendo e aperfeiçoando cada sabor, testando centenas de combinações até encontrar o perfil de gosto ideal que agradará aos consumidores. Esses temperos contêm não apenas os ingredientes de sabor principais, mas também realçadores de sabor, antioxidantes para prolongar a vida útil e agentes que ajudam o tempero a aderir uniformemente aos chips. Depois de temperados, os chips passam por outra rodada de inspeção, agora verificando cor, tamanho, quebras e cobertura de tempero. Chips que não atendem aos padrões visuais são removidos automaticamente por sistemas de visão computacional que fotografam e analisam cada chip individual em frações de segundo. Os chips aprovados seguem por esteiras transportadoras em direção à área de embalagem, movendo-se suavemente para evitar quebras. Todo esse processo da batata crua até o chip temperado leva menos de 20 minutos, garantindo máximo frescor e qualidade. A embalagem dos chips Lays é uma ciência por si só. Os chips aprovados são pesados com precisão por balanças eletrônicas ultrassensíveis que garantem que cada pacote contenha exatamente a quantidade especificada, nem mais nem menos. As máquinas de embalagem funcionam em velocidade impressionante, formando, enchendo e selando centenas de pacotes por minuto. O material de embalagem não é um plástico comum, é um laminado multicamadas especialmente desenvolvido que combina resistência mecânica com propriedades de barreira contra oxigênio, umidade e luz, os três maiores inimigos da crocância dos chips. Antes de selar cada pacote, as máquinas injetam nitrogênio gasoso, substituindo o ar comum dentro da embalagem. O nitrogênio é um gás inerte que não reage com os alimentos e protege os chips da oxidação que causaria ranço. Esse gás também cria um colchão protetor que amortece os chips durante o transporte, reduzindo quebras. Após o selamento, cada pacote passa por detectores de vazamento que verificam a integridade da selagem usando diferenças de pressão. Os pacotes selados recebem então impressões com data de fabricação, lote e prazo de validade usando jatos de tinta de alta velocidade ou lasers. Essas informações são cruciais para a rastreabilidade, permitindo que a empresa identifique e retire rapidamente qualquer lote problemático se necessário. Os pacotes individuais são agrupados em caixas de papelão, que são paletizadas e preparadas para a expedição. Cada caixa também recebe códigos de barras e informações de rastreamento. Os paletes são então armazenados temporariamente em centros de distribuição climatizados antes de serem carregados em caminhões. A logística de distribuição é complexa, envolvendo rotas otimizadas por computador para garantir que os chips cheguem frescos aos pontos de venda em todo o país. Supermercados, lojas de conveniência, restaurantes e máquinas de venda automática recebem entregas regulares, mantendo sempre produtos frescos nas prateleiras. Do campo à prateleira, todo o processo é monitorado digitalmente, permitindo que a empresa mantenha os mais altos padrões de qualidade e responda rapidamente a qualquer problema que possa surgir. A Lays não para de inovar e evoluir seus processos de produção. A empresa investe constantemente em novas tecnologias que tornam a produção mais eficiente, sustentável e capaz de produzir novos sabores e texturas. Pesquisadores trabalham em variedades de batatas que requerem menos água e fertilizantes, reduzindo o impacto ambiental. Novas técnicas de fritura estão sendo desenvolvidas para reduzir o uso de óleo sem comprometer o sabor. A empresa também explora métodos alternativos de cozimento, como assamento em forno, para criar versões mais saudáveis
sustentáveis de seus produtos. Programas de sustentabilidade incluem o uso de energia renovável nas fábricas, redução de desperdício de água através de sistemas de reciclagem avançados e parcerias com agricultores para práticas agrícolas regenerativas. A embalagem também está evoluindo, com pesquisas em materiais biodegradáveis e compostáveis que possam um dia substituir os plásticos tradicionais. Esse compromisso contínuo com a inovação e a sustentabilidade garante que as batatas Lay's continuarão sendo um lanche favorito por gerações futuras, produzidas de forma cada vez mais responsável.